Klein tentou o seu melhor para permanecer o mesmo de sempre enquanto perguntava com interesse genuíno: quais habilidades os videntes têm? Sua pergunta está incorreta. A pergunta deveria ser: quais habilidades o consumo da poção vidente concede? Dan Smith balançou a cabeça e riu baixinho. Suas pupilas e rosto cinzento se desviaram da lua enquanto suas feições se escondiam nas sombras. Há muitos tipos de coisas envolvidas: astromancia, cartomancia, pêndulos espirituais e vidência. É claro que isso não significa que consumir a poção permitirá que você domine todas elas imediatamente. A poção apenas o equipa com as qualificações e a habilidade para aprendê-la. Como eles não têm meios diretos de lutar contra os inimigos, você provavelmente pode imaginar que preparar um ritual mágico exige muita preparação. Não é adequado para combate. Portanto, em termos de conhecimento de misticismo, um vidente será mais erudito e profissional do que um espreitador de mistérios. Parece que atende aos meus requisitos também. No entanto, a falta de meios para lidar diretamente com os inimigos é um grande dilema. Além disso, a Igreja da Deusa da Noite Eterna provavelmente não possui as sequências subsequentes. A Catedral Sagrada provavelmente se refere à sede, a Catedral da Serenidade. Os meios disponíveis para além de baixa sequência contra seus inimigos podem não ser comparáveis a armas de fogo. Klein mergulhou em pensamentos profundos enquanto quebrava a cabeça. Ele continuava alternando entre espreitadores de mistérios e videntes. Ele não considerava mais colecionador de cadáveres. Dan Smith sorriu quando viu isso. Não precisa se precipitar em tomar uma decisão. Me diga sua resposta na segunda de manhã. Independentemente de você escolher a sequência ou desistir desta oportunidade, nenhum de nós dos Falcões Noturnos teria outra opinião sobre o assunto. Acalme-se e pergunte ao seu coração. Dito isso, ele tirou o chapéu e fez uma leve reverência. Passou lentamente por Klein e seguiu em direção à escada. Klein não disse uma palavra e não respondeu imediatamente. Curvou-se silenciosamente e observou Dan partir. Embora ele sempre tivesse esperanças de se tornar um além, ele se viu diante de um dilema quando a oportunidade surgiu. As sequências perdidas subsequentes, os aléns correndo o risco de perder o controle, a credibilidade dos diários do Imperador Roselli e os murmúrios ilusórios que poderiam corromper as pessoas até a loucura, tudo isso misturado formou um fosso que obstruiu seu avanço. Ele respirou fundo e expirou lentamente. Não importa o quão ruim seja, não pode ser pior do que fazer um estudante de ensino médio de 18 anos decidir sobre sua futura carreira. Klein deu uma risadinha autodepreciativa. Reunindo seus pensamentos dispersos, abriu a porta suavemente e deitou-se na cama. Ele ficou deitado ali com os olhos abertos, olhando silenciosamente para o fundo do beliche de cima, que estava tingido com o tênue vermelho da lua. Um bêbado cambaleava do lado de fora da janela enquanto uma carruagem avançava pelas ruas desertas. Esses ruídos não quebravam a serenidade da noite, mas a tornavam ainda mais escura e distante. As emoções de Klein se acalmaram ao relembrar seu passado na Terra. Ele se lembrou de como gostava de se exercitar, de seu pai, que sempre falava alto, de sua mãe, que gostava de se ocupar apesar de ter uma doença crônica, dos amigos que cresceram com ele, passando de esportes como futebol e basquete para jogos e mahjong, e também da pessoa a quem ele fez uma confissão frustrada. Tudo isso era como um rio silencioso, não tinha muitas ondulações ou sentimentos profundos, mas silenciosamente afogava seu coração. Talvez só aprendamos a valorizar as coisas depois de perdê-las. Quando o carmesim recuou e o céu se tornou amarelo-dourado devido à iluminação da bola flamejante, Klein havia feito sua escolha. Ele saiu da cama e foi ao banheiro público lavar o rosto e acordar. Depois, levou uma nota de um sole para a senhora Wendish para comprar 8 libras de pão de centeio com 9 pence, repondo a comida básica consumida na noite anterior. O preço do pão começou a se estabilizar. Ele comentou após o café da manhã enquanto Benson se trocava. Era domingo, então ele e Melissa finalmente tiveram a chance de descansar. Klein, que já estava em traje adequado, estava sentado em uma cadeira folheando os jornais antigos que trouxera do dia anterior. Surpreso, disse: há uma casa para alugar aqui, no número 3 da rua Wendell, no bairro Norte, um bangalô de 2 andares. Há 6 quartos, 3 banheiros e 2 grandes varandas no andar de cima. No andar de baixo, há um refeitório, uma sala de estar, uma cozinha, 2 banheiros e 2 quartos de hóspedes, além de um porão subterrâneo. Em frente à casa, há 2 acres de terra particular e um pequeno jardim atrás. Pode ser alugado por 1, 2 ou 3 anos, com um aluguel semanal de 1 libra e 6 sole. Os interessados podem ir à rua Champagne e procurar o Sr. Guzel. Esse é o nosso objetivo para o futuro. Benson usava sua cartola preta com a metade da altura e sorria para dizer: o aluguel dos lugares nos jornais costuma ser um pouco caro demais. A Companhia de Melhoramentos Habitacionais da cidade de Tingen tem opções que não ficam atrás, mas são mais baratas. Por que não estamos procurando na Associação de Melhoramentos Habitacionais para a classe trabalhadora de Tingen? Melissa saiu do quarto segurando um chapéu velho e velado. Ela havia trocado de roupa por um vestido longo branco acinzentado que havia sido remendado várias vezes. Ela era silenciosa e introvertida, mas isso não conseguia esconder sua juventude. Benson riu. Onde você ouviu falar da Associação de Melhoramentos Habitacionais de Tingen para a classe trabalhadora? Jane. Senhora Rochelle. Ou foi da sua boa amiga Selena? Melissa olhou para o lado e sussurrou uma resposta. Senhora Rochelle. Ontem à noite, enquanto lavava a louça, encontrei-a por acaso. Ela me perguntou sobre a entrevista de Klein e eu lhe contei mais ou menos o que aconteceu. Então, ela sugeriu que eu encontrasse a Associação de Melhoria Habitacional para a classe trabalhadora de Tingen. Benson notou a expressão confusa de Klein e balançou a cabeça, divertido. Eles são voltados para os pobres. Bem,
Uma descrição precisa é que são uma associação habitacional para as camadas mais baixas da sociedade. Eles constroem e reformam casas que basicamente têm banheiros comunitários. Eles oferecem apenas 3 opções: um quarto individual, um quarto duplo ou um quarto triplo. Você deseja continuar morando em um ambiente assim? A empresa de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen compartilha negócios semelhantes aos deles, mas também oferece opções para a classe média baixa. Para ser sincero, estamos um pouco melhor do que a classe média baixa, mas ainda estamos bem pior do que as famílias de classe média. Não é uma questão de salário, é só que não tivemos tempo para economizar. Klein chegou a uma conclusão enquanto guardava o jornal. Pegando sua cartola, levantou-se. Então, vamos partir. Lembro que a companhia de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen fica na rua da Fudil, disse Benson ao abrir a porta. Eles são como a Associação de Melhoramentos Habitacionais da Classe Trabalhadora de Tingen, conhecida como 5% de caridade. Sabe por quê? Não sei. Klein levantou sua bengala e caminhou até o lado de Melissa. A garota de cabelos pretos que lhe caíam pelas costas assentiu. Benson saiu e disse: esses tipos de associações ou empresas de melhorias habitacionais foram criadas como resultado da Backlund. Elas são financiadas de 3 maneiras. Primeiro, solicitando doações de fundações beneficentes. Segundo, por meio de propostas de financiamento. Elas recebem subsídios da comissão governamental a uma taxa especial de 4%. Terceiro, por meio de investimentos. Ao receber uma parte do aluguel recebido, elas darão aos seus investidores um retorno de 5%. É por isso que são chamadas de instituições de caridade 5%. Os irmãos desceram as escadas e caminharam lentamente em direção à rua da Fudil. Decidiram confirmar o local antes de falar com o atual proprietário, o Sr. Frank. Não queriam se ver obrigados a se mudar sem ter onde ficar. Ouvi da Selena que existem empresas de reformas habitacionais que funcionam apenas como instituições de caridade, perguntou Melissa, pensativa. Benson riu baixinho. Existem, como a Confiança de Veiville, para o qual Sir de Veiville doou dinheiro. Ele constrói apartamentos voltados para a classe trabalhadora. Ele também fornece pessoal dedicado à administração de imóveis, cobrando apenas um aluguel relativamente baixo. No entanto, os critérios para inscrição são muito rigorosos. Parece que você não gosta da ideia. Klein percebeu isso intensamente ao perguntar com um sorriso. Não, eu respeito muito o Sir de Veiville, mas tenho certeza de que ele não sabe o que é pobreza de verdade. Ficar no apartamento dele é como um padre dando esperança. Não é muito pragmático. Por exemplo, os inquilinos precisam tomar as vacinas principais e se revezar na limpeza do banheiro. Eles não podem sublocar seus apartamentos ou usá-los para atividades comerciais. Não podem jogar lixo descontroladamente e as crianças são impedidas de brincar nos corredores. Deusa, ele quer que todos sejam damas e cavalheiros. Benson respondeu em seu tom habitual. Klein franziu as sobrancelhas em dúvida. Entenda. Não parece problemático. São todos critérios muito razoáveis. Sim. Melissa concordou com a cabeça. Benson inclinou a cabeça e olhou para eles antes de rir. Talvez eu tenha protegido vocês dois tão bem que vocês não tenham visto a pobreza de verdade. Vocês acham que eles teriam dinheiro para as vacinas principais? A fila para instituições de caridade gratuitas os atrasa 3 meses. Você acha que o trabalho delas é estável e não temporário? Se elas não podem sublocar partes do apartamento para receber uma renda extra, elas vão se mudar quando perderem o emprego. Além disso, muitas mulheres consertam roupas ou fazem caixas de fósforos em casa para se sustentar. Essas atividades são consideradas comerciais. Você vai expulsá-las todas. A maioria dos pobres se esforça ao máximo para sobreviver. Você acha que eles têm tempo para disciplinar os filhos e impedi-los de correr pelos corredores? Talvez eles só possam ficar trancados em casa até terem idade suficiente, e depois serem enviados para locais que aceitam trabalho infantil quando tiverem por volta de 7 ou 8 anos. Ben não usou muitos adjetivos para descrever o assunto. Isso fez Klein estremecer um pouco. Era assim que viviam as pessoas das classes socioeconômicas mais baixas. Ao lado dele, Melissa ficou em silêncio. Demorou um bom tempo até que ela dissesse em um tom etéreo. Jenny não queria mais que eu a visitasse depois que ela se mudou para a rua inferior. Espero que o pai dela se recupere daquele ferimento e encontre um emprego estável. No entanto, já vi muitos alcoólatras usarem álcool para se anestesiar. Benson riu com um tom sombrio. Klein ficou sem palavras. Melissa parecia estar na mesma situação. Assim, os irmãos caminharam silenciosamente pela rua da Fudil e encontraram a empresa de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen. O atendente era um homem de meia-idade com um sorriso amável. Ele não usava traje formal nem chapéu, mas sim uma camisa branca e um colete preto. Pode me chamar de Scarter, posso saber que tipo de casa você tem em mente? Ao avistar a bengala de Klein com incrustações de prata, seu sorriso se alargou. Klein olhou para Benson, que era melhor com as palavras, e gesticulou para que ele respondesse. Benson respondeu diretamente: uma casa com terraço. Scarter folheou os arquivos e documentos em suas mãos antes de sorrir. Atualmente, há 5 casas que não foram alugadas. Para ser sincero, estamos mais voltados para atender clientes, trabalhadores e seus filhos com dificuldades de moradia, onde 6, 8 ou até 10 ou 12 pessoas se espremem em uma casa. Não há muitas casas térreas. Há uma na rua da Fudil 2, uma no bairro Norte, uma no bairro Leste. O aluguel semanal varia de 12 a 16 soli. Você pode conferir as descrições detalhadas aqui. Ele entregou um documento para Benson, Klein e Melissa. Depois de ler, os irmãos trocaram olhares e apontaram para o mesmo ponto no pedaço de papel simultaneamente. Vamos dar uma olhada no número 2 da rua da Fudil primeiro, disse Benson.
Klein e Melissa assentiram em resposta. Este lugar era um distrito com o qual eles estavam familiarizados.